porque eu quero mostrar algumas coisas com relação à repercussão do julgamento do Lula ontem pelo STJ, mas falando a repercussão disso para a nossa luta, na linha do que eu comentei ontem ali naquela postagem no Facebook, né? Então, primeiramente, eu queria mostrar o seguinte, é incrível, mas parece que há mais uma vez a blogosfera dita progressista, parece que ela está atuando mais uma vez em pool. Todo mundo com a mesma mensagem lá, tocando a flauta de Ramelã, né, a flauta mágica, aquela que hipnotiza os ratinhos, para dizer que o Lula vai estar em casa em setembro, Lula na rua, e aí tem uns mais delirantes que estão dizendo que o jogo vira, em setembro o jogo vira. Espera, não, deixa passar a Previdência, deixa acabar o pré-sal, porque em setembro o jogo vira. A Canoa, por favor, não dá, sabe? Aí tem gente que se incomoda com isso, quando a gente é obrigado a fazer crítica a outros veículos, mas até, por exemplo, veículos que, no caso, não são daqueles que aderiram a Blitzkrieg contra o Duplo Expresso. Pessoas, inclusive, que eu respeito e admiro, como, por exemplo, o Paulo Henrique Amorim. Eu considero o Paulo Henrique Amorim um dos maiores gênios da comunicação do Brasil. Ele consegue, ao mesmo tempo, ele mistura análise e propaganda, mas propaganda no bom sentido, político, né, de ativismo, de uma maneira que você não consegue nem discernir onde acaba um e onde acaba outro. É logicamente que torna o chamado dele, a mobilização e a propaganda política no bom sentido, muito mais eficaz. Então eu considero ele genial. Mas eu discordo da opção dele de propaganda, nesse caso, de colocar, por exemplo, estampando lá um artigo dele de análise, que seria de análise, colocar isso aqui, ó, 4-0, STJ manda Lula para casa em setembro. Não, aí eu sou obrigado a criticar. Então isso ele colocou como chamada da notícia do G1, e aí depois, no de análise, que ele gravou um podcast dizendo isso, ó, com Lula em casa, a canoa vira. Podcast. Aí, logicamente, como ele não é bobo e depois não quer ter que dar a mão palmatória, ele fala em princípio. Porque daqui para frente, como você sabe, na Justiça da República Federativa da Culaca, tudo é possível. Bom, aí também, como é que afirma, né? Lula em casa, canoa vira, o STJ manda para casa, mas já faz uma ressalva capital aqui, dizendo em princípio. Bom, em princípio, o Lula não estaria preso também. Em princípio, o Lula poderia ter concorrido à presidência. Se a gente pensar em princípio, de acordo com as leis, não é verdade? A gente não estaria nesse lugar aqui. Então, e mais para baixo ele coloca isso. Não, porque o pessoal pode, inclusive, mandar confirmar a condenação lá do sítio, do caso do sítio, que é a segunda condenação no TRF4, que foi aquilo a que eu aludi logo no início. Aí você vê que os veículos de direita, todos eles já estão dando como certo que o Lula não vai ser solto. Não vai ser. Então, eu peguei outra pessoa aqui que me marcou, mas é uma pessoa que dificulta, nosso amigo Cesare lá, porque ele fecha o Twitter dele, então eu tenho que dificulta um pouquinho para eu achar as postagens, mas ele mostrou que tanto o blog do Noblar como o Antagonista, o Antagonista, inclusive, que é um veículo da Lava Jato, tá aqui, já está dando como certo que vai haver essa confirmação da condenação do sítio de Atibaia, que já foi prolatada pela juíza lá, lembra a história do copy-paste, né, do copia e cola do Moro? Ela já condenou e agora já vai seguir para condenação. Tem bastante tempo aí, inclusive vai ter muito mais tempo do que teve para o TRF4 para confirmar a primeira sentença condenatória. Então, o Cesare botou aqui, ó, a cenoura e o porrete, né? Usando ainda a expressão que eu usei no texto que eu li no início do programa. Ó, sítio de Atibaia pode impedir saída de Lula da cadeia. E aí, mais para frente, ele mandou um outro aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Em que ele mostra já o... não, esse aqui não. Que ele mostra no blog do Noblar. Eu estava vendo aqui, só um minuto passar para mim, senão o pessoal vai ficar com vertigem de eu rolar tão rápido a tela. Mas ele me marcou em mais um aqui, em que o Noblar já afirma que é quase certo que o Lula não vai sair da cadeia esse ano. Esse ano, para não dizer nunca, né? Eles não podem ser tão claros com relação a isso. Mas deixa eu ver aqui, ó, peraí, Noblar, se eu acho. Paciência comigo aqui. Olha, pronto, já achei aqui a outra postagem. Ô, Cesare, abre o seu Twitter aí para facilitar minha vida, porque eu posso retweetar e depois
eu acho no meu feed, hein? Fica a dica aí. O meu pedido, ó. O Cesare marcou aqui, ó. Olha aí, Rômulo Maia, sua teoria se confirmando. E aí a postagem do Noblar diz o seguinte, o condenado em primeira instância, no caso do sítio de Atibaia, Lula ainda poderá ser condenado em segunda instância. Se for, dificilmente sairá da cadeia este ano. E, no entanto, como eu estou falando aqui, a gente vê a blogosfera em uníssono, dizendo que o Lula vai estar em casa em setembro, quando a gente sabe que não. Né? A gente sabe que não. Aí você pode falar, qual é a intenção deles em fazer isso? Olha, de duas uma. Não, três, tem três opções. Ou são ineptos, burros, eu não acredito nessa, não tem. Ou então, é aquela questão que eu falei, o pessoal que está trabalhando para o outro lado, né? Tem um site aí que eu acho, inclusive, que é o caso, né? Tem pessoas que eu acredito, e aí eu quero colocar algumas pessoas aí nessa conta, como o próprio Paulo Henrique, que acreditam que isso é mobilizador, que isso é mobilizante, que isso aí você dá uma esperança. Se a pessoa fica sem esperança, como, por exemplo, o Paulão está sem esperança, muita esperança, mas ele acha que os Paulões da vida iriam para a praia, ficar de calção lá e não iam combater. Então, acho que você precisa dar alguma esperança, ainda que seja vã, ainda que seja mentirosa, mas se você tirar toda a esperança, o pessoal vai desistir. Eu não tinha opinião formada sobre isso quando eu comecei a escrever artigos, depois agora em apresentar programa, mas eu já tenho agora uma opinião formada sobre essa hipótese, ou essa tese, digamos assim, que o pessoal elaborou de que você precisa realmente da flautinha de ramelã, você precisa da cenoura, porque senão você desmobiliza a base. Por que eu tenho essa experiência? Justamente por ter, desde 2016, começado a publicar artigo e ter visto em sequência, né, as diferentes melodias da flauta de ramelã serem tocadas, eu vi a consequência disso vez a vez, uma atrás da outra. Então era aquela história do não vai ter golpe, vai ter luta, diretas já, o Lula vai ser candidato, tem tantas, eu vou esquecer, né? O anula STF, o STF ia anular, esse aí então, que é, né, filho feio, não tem pai, ninguém lembra mais que militou nesse anula STF, né? Muita gente aí fica, faz que não defendia essa bandeira, mas enfim, anula STF, o STF ia salvar, ia anular, né? Tudo isso, o Haddad, transfusão de voto, né? Transplante, como é que era? Lá o negócio do São Francisco, transposição de votos, ia ter, tal, tudo isso daí, né, um sequencial. Eu estou esquecendo dezenas, porque praticamente uma por mês o pessoal lança uma nova melodia para ser tocada pelo flautista de ramelã, lá o da flauta mágica. E qual é a consequência prática disso? Por que hoje em dia eu sou totalmente contra frontal a você colocar uma mensagem como essa aqui? Vou mostrar mais uma vez. Dizendo 4-0, STJ manda Lula para casa em setembro. Por que eu sou contra isso? Porque eu vi empiricamente, comprovadamente, de uma maneira prática, experimental, que cada vez que se fala uma mentira dessa para a base, quando isso não se confirma, aquela história também outra que foi, né, que o TRF4 ia barrar o julgamento, não ia confirmar a sentença do Moro. Inclusive, eu publiquei um artigo sobre isso, até os argumentos que eu estou expondo aqui já estão até no artigo escrito, na véspera do julgamento, às vésperas dessa confirmação lá no TRF4, em janeiro do ano passado, em que eu falei justamente isso, que era contraproducente, explicando que cada vez que você traumatizava as pessoas mentindo e elas iam lá, acreditavam que se elas se mobilizassem, fizessem tal, acreditassem, ia ter um resultado quando já sabia que não ia ter, as pessoas me dizem, não, você tem que falar isso, porque senão se você disser que não vai adiantar as pessoas irem para Porto Alegre, aí ninguém vai. Eu falei, não, tem que ir já sabendo que não vai, justamente para dizer que não vai se resignar, não aceita esse resultado e não vai ficar lá em Porto vai lá para mostrar já essa contrariedade que não vai aceitar. Mas não, o pessoal falou, não, se você for para Porto Alegre, vai mudar, a inventar uma mentira de que ia ter um voto divergente, de que uma pessoa ia pedir vista a um desembargador, aquele lá me foge o nome agora. Inclusive tivemos aqui na véspera do julgamento o próprio Eugênio Aragão, naquela época, né, vinha no programa, enfim, a gente não tinha ainda se aliado lá o pessoal do PT jurídico para tentar nos detonar, mas veio aqui e falou isso, não, vai ter um voto divergente e tal, então a gente está trabalhando com isso, que ou vai possibilitar os embargos infringentes, que era um recurso quando tem um voto divergente, ou então, né, a outra hipótese é que ele peça vista e paralise, aí o Lula vai ser candidato, não vai ser preso, na véspera do julgamento, o Eugênio Aragão falando isso aqui, né, e a gente cético, se você pegar o programa das vésperas do julgamento, eu e Wellington Calazans falando claramente que a gente tinha certeza que ia ser 3-0. E por quê? Porque a gente conseguiu, com uma fonte do mercado financeiro,
a informação 2 semanas antes daquele julgamento de que a holding dos Marinho, dos irmãos Marinho, donos da Rede Globo, tinha se posicionado no mercado financeiro para ganhar muito, né? Assim, então comprou esperando uma alta na bolsa, queda do dólar, etc. Ela tinha se posicionado pesadamente no momento de dificuldade da holding dos Marinho, não da holding, né, mas da Globo. A Globo operacional realmente está com muita dificuldade. A holding, como já é uma instituição financeira praticamente, ela não tem dificuldade porque as instituições financeiras estão ganhando no Brasil. Mas enfim, não estão com tanto, podendo arriscar tanto capital assim. Eles tinham se posicionado pesadamente para uma vitória por 3-0, acabar ali com a história do Lula. E como os Marinho a vida inteira só trabalharam com favores do príncipe, com informações privilegiadas, a gente sabia, bom, certamente, se eles fizeram isso é porque eles foram 2 semanas antes. Certamente, eles têm a informação de que vai ser um 3-0. E aí a coisa até se tornou caricata, quando naquele dia, a Band News, no início do julgamento, colocou lá a legenda 3-0 já, quando o primeiro começou a falar, já colocou Lula confirmada a condenação por 3-0. Então, muita gente já sabia antes, muita gente já tinha feito suas apostas no cassino financeiro para ganhar dinheiro em cima daquele resultado, e até a véspera o pessoal do PT dizendo não, vai ter voto divergente, vai ter pedido de vista. Inclusive, uma informação plantada num grupo, eu já publiquei isso em artigo também, só buscar, hoje eu não vou ter como, porque senão eu ficaria aqui um tempo calado procurando e a gente já está encerrando o programa. Mas tem um artigo, se vocês forem no Duplo Expresso e pesquisarem Sinara Menezes, né, a autoproclamada socialista morena, mas que não tem nada a ver com Brizola, né? Nada a ver com o socialismo moreno do Brizola. Ela tem mais a ver com identitarismo e com Lenin Moreno. Não é Moreno, é Lenin Moreno. Então a gente aqui no Duplo Expresso chama ela de identitária moreno e não socialista morena. Mas se você jogar Sinara Menezes, você vai achar um artigo em que eu mostro uma infiltrada num grupo genial, assim, tira o chapéu para essa iniciativa. Uma infiltrada lá em Curitiba, uma pessoa de formação jurídica, advogada, que criou um grupo em que ela chamou todas as pessoas de expressão de formação jurídica que defendiam o presidente Lula para um grupo em que essas pessoas iam discutir estratégias. E aí ela pegava, anotava que ele passava para o outro lado. Né? Eu não sei se ainda existe esse grupo. Num certo ponto eu fui chamado para o grupo, mas aí como eu comecei a mandar essa mensagem que não convinha, né, acordando as pessoas lá e mandando a real, acabei sendo tirado do grupo, porque era uma infiltrada. Mas antes, obviamente, que eu fiz diversos print screens, né, de conversas com ela e também no grupo, para provar. Eu já tinha desconfiança muito antes. Assim, podem chamar a gente de muita coisa aqui no Duplo Expresso, mas trouxa, bobo a gente não é. Então já me liguei que a conduta dessa moderação era esquisita. Cada vez que tinha uma pessoa que trazia uma mensagem mais próxima da realidade, essa moderação encontrava uma desculpa para tirar essa pessoa, né, inconveniente. Numa hora foi depois acabei sendo eu mesmo. Já fiquei ligado, mas antes, né, fiquei ali uns meses fazendo esses registros. E aí nesse artigo, em que se você for lá buscar Sinara Menezes, você vai ver o nome dessa sujeita e você vai ver que realmente ela fazia o jogo do outro lado. E foi ela, eu tenho print screen disso, foi ela quem implantou nesse grupo, onde está, por exemplo, Eugênio Aragão, está o professor Marcelo... Oh, meu Deus, Marcelo... Não é Marcelo Nobre. Lá de Brasília, que já veio diversas vezes aqui no programa, não tem ninguém para me socorrer hoje. Marcelo... enfim, professor lá do UNB de Direito Público, que já veio aqui diversas vezes. Depois me volta aí o nome dele. E outras pessoas diversas aí de destaque de formação jurídica do campo da esquerda, do campo popular, ou pelo menos que a gente acredita que sejam, essas pessoas ali, ela plantou essa informação de que ia ter o voto divergente, depois plantou a informação de que ela tinha informação segura de dentro do gabinete do... Eu estou esquecendo o nome do desembargador, o último a votar, que diziam que o pai dele foi assessor do João Goulart, então por isso era uma família comprometida com o trabalhismo, com as causas populares, e que ele ia fazer acontecer. Foi o pior voto, né? Um dos mais hostis ao Lula foi o desse cidadão. Mas ela plantou ali que ela tinha informação segura de dentro do gabinete, de que o voto ia ser pedido de vista, ou que então que ia ser o voto divergente e tal. E olha o batom na cueca. Depois do julgamento, ela apagou do grupo essas postagens dela falando isso. Então você só encontra as respostas das pessoas reagindo a isso, mas as colocações dela, ela apagou. Por que ela apagou? Por que ela não falou, bom, eu me confundi, errei e tal? Por que ela fez isso? Então isso aí tá tudo infiltrado, minha gente. É isso aí. Mas, e você vê, o pessoal continua com essa coisa. Então, aí eu não sei se o Eugênio Aragão foi enganado por ela naquela oportunidade, mas veio aqui no programa, na véspera do julgamento, dizer que ia ter um voto divergente, lá que ia salvar. Então, a mesma coisa. Aí você vê, trazendo para a realidade, você fala, isso é águas passadas. Não é água passada, que é a mesma coisa. Aí você vê aqui,
você vai lá nos da blogosfera, eu acho que isso é unânime, em pool, aí você vê isso, ó, 4-0, STJ manda Lula para casa em setembro. Enquanto você está nessa expectativa, você não vai discutir pré-sal, não vai discutir Petrobras, como estávamos aí com o Paulão, questão da ideologia na esquerda, como propôs o Felipe Quintas nessa manhã, você vai ficar nessa expectativa. Duas expectativas, uma, a briga Bolsonaro-Mourão, né, o poder e a expectativa de poder, o governo que é a oposição a si mesmo ao mesmo tempo, né, o que a gente lançou aqui no Duplo Expresso, que tanta gente está roubando aí, plagiando a torto e a direita na grande imprensa e também na blogosfera progressista. Pois então, esse governo aí, primeiro fica essa expectativa, então vamos ficar parados esperando para ver se fica o poder ou entra a alternativa de poder e tem uma reconfiguração. E agora a nova expectativa, fala, não, e dá para a gente ficar esperando porque em setembro tudo vai ser resolvido, né? Quando setembro chegar, vamos ter rios de leite e mel correndo por aqui, o jogo, né, a canoa vira, o jogo vira, como falou Paulo Henrique Amorim. Não dá, ele pode estar acreditando que isso mobiliza, mas como eu falava aqui, a minha prova empírica e do artigo que eu publiquei na véspera do julgamento, eu falei, PT, pare já de veicular essa ideia de que vai ter voto divergente, de que não vai ser um 3-0 contra o Lula. Porque eu falei, eu tinha certeza, eu tinha informação, sabia o que a Globo tinha feito, sabia que ia ser um 3-0. E muitas das pessoas sabiam também, mas ficavam mentindo. E qual é o meu argumento? Cada vez que você faz isso, mais pessoas se traumatizam. Primeiro, assim, tem uma queda no moral depois de cada derrota dessa que, assim, grosso, sei lá, 60%, 70% das pessoas saem fora durante um mês. Né, param de ler artigo, param de ver vídeos. Estou falando, eu sei empiricamente. Eu vejo os acessos de artigos até chegando. Realmente há um aumento, né, quando você cria aquela expectativa. Então, nas vésperas ali, você consegue, né, clique e tal, e leitura, engajamento e comentário. Aí, depois que vem a ducha de água fria, o pessoal grosso some. E depois de um mês, 2 meses, que o pessoal vai tomando mais no lombo do golpe, aí até volta. Mas não voltam todos. Volta, sei lá, 80%. E aí você vai fazendo sucessivo, né? Lá, anula STF, não vai ter golpe, direta já, Lula candidato, Lula não vai ser preso e tal. Cada uma dessas vai falando que cada vez dessa não volta 100, volta 80. O que a gente está vendo é uma queda no engajamento. Até não é só na rua, não, que você não vê ninguém indo. E a pessoa não ir à rua tem boa dose de palavra de ordem errada e mentira da liderança. Mas até o engajamento virtual, né, dali de pegar celular e ficar vendo, até esse cai vez a vez, não o nosso aqui no Duplo Expresso, porque quem está com a gente é o pessoal casca grossa, né? O pessoal casca grossa que quer, mesmo que doa, quer saber a verdade.